agora está sendo envidado um esforço, depois, evidentemente, da pressão popular. Mas está sendo envidado um esforço no sentido de fazer com que os médicos, né, uma projeção governamental, de que os médicos, através do Ministério da Saúde, né, determinação através do próprio governo, ao invés de trabalharem, aliás, de estudarem 6 anos, fiquem na prática 8 anos, sendo que 2 anos serão dedicados ao SUS, não é? No sentido de ampliar. E também há também o projeto que foi lançado pela presidenta Dilma na última segunda-feira, o programa Mais Médicos, né? E ela disse que o objetivo não é trazer ao Brasil médicos do exterior, como havia falado anteriormente, se levar mais saúde ao interior do país. Eu confio, diz ela, nos médicos brasileiros e convido os médicos brasileiros a ouvir esse chamado para dar atendimento ao nosso povo. E pretende, evidentemente, diz que vai pagar R$10 mil mais ajuda de custo para cada médico que se dispuser a ir para o interior. Mas, na verdade, a ideia é, se de todo não tiver médicos suficientes brasileiros, aí sim, parece o governo vai recorrer a médicos estrangeiros. E já há uma grita de algumas associações médicas contra essa proposição. Por isso mesmo que eu gostaria que o amigo aproveitasse e desse o seu parecer a respeito. Fernando, eu vou para um caso prático. Eu morei no Acre, morei na região norte do país, viajei a algumas cidades lá. Minha esposa teve um parto de pré-eclâmpsia grave. Vou citar o fato concreto para que todos entendam como funciona. Não tinha médico especialista, botava uma médica para atender, quase matou a minha esposa e meu filho lá. Então, eu morava em Rio Branco, embora andasse outras cidades do interior do Acre e outras cidades da região amazônica. Tem cidades no país que não tem médicos, não tem. Por quê? Porque as pessoas não são, os médicos, por exemplo, quem se forma no Rio de Janeiro e São Paulo, as pessoas vão morar onde lhe convém. Eu acho que tem direito disso. O governo vai impor que as pessoas mudem para o Piauí ou para as cidades ribeirinhas do Amazonas, onde não tem nem farmácia, não tem nem posto de saúde, não tem nada. Não, a pessoa mora onde quer. Eu acho que é um direito das pessoas. E eu vou te falar uma outra coisa, Fernando, eu quero trazer a reflexão do ouvinte, a sua reflexão. Todo mundo precisa de cuidado da sua saúde. A faculdade de medicina é um concurso de vestibular difícil. Ele é um vestibular concorrido. Então as pessoas que passam são pessoas preparadas em geral. E, naturalmente, são pessoas, quem passa em vestibulares difíceis dessa natureza, a grande massa, são pessoas de classe média e classe alta, porque todo mundo sabe que o pobre não tem dinheiro para pagar um bom colégio e não passa facilmente no vestibular desse. E o que acontece? São pessoas que têm uma qualidade de vida alta e não vão abrir mão da sua qualidade de vida para morar na Caatinga, para morar no sertão nordestino, para morar na Amazônia. Muitos não estão dispostos a isso nós temos que respeitar esse direito das pessoas. Aí pergunto, é melhor não ter qualquer médico numa cidade dessa, num interior desse, ou, não, temos que ter médicos de excelência. Temos que ter profissionais de excelência. E parece a OAB, temos que ter profissionais de excelência. Manda ele subir o Morro do Alemão e manda ele nas comunidades pobres. Tem que ter médico de excelência, super preparado. Então liga para o CRM e fala, dá uma lista de médicos que quer trabalhar na cidade A, cidade B, são mais de 5 mil municípios, sei lá, digamos que sejam 2 mil que tenham um problema manda o CRM, dá a lista dos médicos que querem trabalhar lá. Se o CRM fornecer essa lista e os médicos aparecerem lá mesmo e cumprir expedientes nessa localidade, está resolvido o problema. Mas se não tem, então tem que dar uma solução. E o governo não é governo da OAB, não é governo do CRM, não é governo do CREA. Aliás, para quem eu presto a minha homenagem, porque, por exemplo, só vou citar o exemplo do CREA. Quando o país esteve em baixa de economia e não havia demanda de engenheiros, o CREA não limitou a entrada de profissionais no mercado, não, porque eu sou engenheiro, conforme você citou. Por outro lado, hoje, existem profissionais, mesmo o Brasil sendo hoje tendo quadros excelentes de engenharia, existem projetos que são feitos no exterior. É como se trouxesse um médico para cá, um profissional engenheiro para cá. São feitos em outros países por conta dos custos, por conta da tecnologia envolvida. Então, e o CREA não interfere nisso. Quer mostrar que é bom, disputa no mercado. Essa situação desse plano governamental, não é, de estender o curso de medicina por mais 2 anos. Na verdade, essa extensão dar-se-ia numa residência, né,
do formando, digamos assim, por 2 anos no SUS, e só então depois ele obteria diploma. E, por outro lado, até o Aloysio Mercadante disse que isso daria uma certa humanização maior para os médicos. Há quem conteste, né? Há uma fala da presidenta Dilma Rousseff que diz assim, olha, não se pode obrigar um médico que prefere viver na capital, exatamente como disse o Dr. Rubens, e ir para o interior. Não se pode fazer isso, mesmo que possamos oferecer toda a estrutura necessária e até boa remuneração. Mas nós precisamos admitir honestamente que algo deve ser feito. É isso aí, doutor Rubens. Eu vi outro dia uma opinião num site de relacionamento de uma pessoa importante, esclarecida, criticando essa ação governamental, dizendo de que, na realidade, a coisa não é tão simples. Não adianta levar tantos médicos assim para cidades do interior, quando o que falta é educação, o que falta é hospital, o que falta é estrutura, o que falta é remédio e tal. Mas eu achei que isso é uma observação parcial, porque, na verdade, tem-se que começar de alguma maneira, não é? Fernando, quem está falando isso não conhece como funciona as cidades do interior, como as cidades ribeirinhas, né? O amigo falava do Acre. E o Acre, por exemplo, e as cidades amazônicas, tem cidades que vão médicos através de barco. E o Exército, se não sabem como fazer, eu vou dar uma sugestão, pergunta o Exército. O Exército sabe como fazer, porque o Exército tem médicos. Aliás, o amigo foi do Exército, né? Só depois de formado é que foi para a vida, digamos assim, cá fora. Mas teve essa... Quando o amigo estava lá, o amigo fazia parte, era oficial do Exército, né? Exatamente. Aliás, quem fez o parto da minha esposa e quem ajudou a cuidar da saúde dela, quem fez o parto foi um médico do Exército, um colega meu, na época eu era capitão, ele era tenente. Só que na hora que ele encaminhou para o cardiologista, cadê? Não tinha um especialista lá. E até para situar, o quadro de pré-eclâmpsia, ele bota a pressão da gestante nas nuvens, né? Quer dizer, sobe muito a pressão e é um caso gravíssimo, realmente, se não solucionado, pode levar a óbito. Exatamente. Agora eu pergunto, Fernando, a pessoa que está numa situação dessa, ele quer saber se o médico é cubano, colombiano, venezuelano, se é formado em... Não, e tem uma coisa a acrescentar, que ainda bem que o amigo era capitão e o outro era tenente, né? Porque se fosse uma pessoa carente, muito provavelmente morreria, porque não teria onde achar o médico, né? Normalmente, Fernando, a tendência muito forte, especialmente desses médicos que trabalham nessas regiões do interior, essas pessoas eles têm um certo grau de solidariedade, porque eles já estão no meio do mato mesmo, já escolheram esse desafio, que são pessoas que não foram formadas por lá. E eles acabam tentando resolver, só que a estrutura falta, porque tem poucos médicos, e os médicos são seres humanos, sentem sono, sentem cansaço. Verdade. Exaustão. Não consegue dar conta de todas as demandas. Então, essa questão... E outra coisa, Fernando, eu li uma estatística em que na Inglaterra, 37% dos médicos eram formados no exterior, nos Estados Unidos, 5%. Quer dizer, então, isso mostra que... E no Brasil, se não me engano, é da ordem de menos de 2% são formados no exterior. Então, eu acho até que as organizações de médicos, o Conselho Federal de Medicina e outros mais, têm até o direito de defender suas categorias, de defender seus interesses, e são corporativos. É natural que sejam, eu não estou aqui criticando, porque são instituições são organizações que defendem seus membros, e não estou criticando eles, não. Agora, o governo, ele tem que defender a sociedade, defender o povo, defender especialmente uma compensação para o mais carente, porque quem tem dinheiro... Lá no Acre se dizia que o melhor médico era o avião, pegou o avião e saiu de lá. Só que a passagem era muito cara, até hoje para a região norte. Então o pobre, ele não tem dinheiro para ficar pagando passagem de avião, de helicóptero, ou ser evacuado de uma maneira emergencial, e nem com plano de saúde. Então tem que ter médico, sim. É questão de dignidade, Fernando. Olha só, eu acho que a sociedade não é possível. A gente vê aí direto matérias nas emissoras de televisão, ou nos jornais, ou no rádio, de como é tremenda a situação de alguns hospitais aqui do lado da gente, do lado talvez dos maiores centros culturais do Brasil, que é o Rio de Janeiro, e com certeza nos maiores centros culturais. Como é difícil, imagina no interior. Então alguma coisa tem que ser feita. Eu vou contar uma história para o amigo, a questão de mais ou menos, talvez uns 8 anos atrás, um dos meus filhos foi
desses shows aí no aterro, estava com a namorada e é um dos meus filhos mais velhos, até hoje empresário. E quando ele, de repente, ele pisou num bueiro que não estava em falso, quebrou a perna. Aí eles me telefonaram e tal, olha, estou nessa situação, a sorte que a namorada dirigiu o carro, levou ele até um hospital, ele me telefonou de um hospital público, e no hospital público que ele estava, há 8 anos atrás, não tinha gaze, não tinha gesso e não tinha médico para atender. E por sorte, né, era meu filho, eu já tinha uma condiçãozinha melhor. Eu falei com a namorada dele, mete ele no carro, traz para um hospital da Tijuca, que era particular, e aí paguei os olhos da cara para resolver o problema. Quer dizer, isso há 8 anos atrás. Eu vou te falar uma coisa, Fernando. Há pouco tempo atrás, não foi 8 anos não, deve ter uns 2 mais ou menos, no máximo. Eu estava me sentindo mal, pedi para ser conduzido para um dos hospitais públicos aqui nosso em Campo Grande. Rapaz, olha... Eu fiquei com vergonha de reclamar. Né? Eu não fui bem tratado, mas eu fiquei com vergonha de reclamar, porque eu vi tanta gente sendo tratada assim. Eu falei, puxa, né? Eu não sou tratado assim nos hospitais que eu vou. Então, depois eu liguei para a ouvidoria da instituição, sabe quando que me responderam? Até hoje não responderam. Ainda fui destratado de alguma maneira assim, falaram de qualquer jeito comigo. Que absurdo, nunca me né? deram retorno. Então, o povo tem que deixar de hipocrisia, né? Nós vamos para a gente mesmo. Temos que deixar, nós seres humanos, né? Deixar de hipocrisia e olhar, e tem muita gente passando necessidade mesmo, tem muita gente pobre mesmo, e achar que pobre não merece atenção é perversidade. É verdade. Perversidade. Porque quem tem recurso financeiro para ter plano de saúde, para ter sua condição melhor, poxa, vamos olhar, não custa nada, Fernando. Claro. Olhar para o próximo e tentar minimizar, né, a dor dessa grande maioria, né? Olha só, poxa, veja só, é exatamente o que você está falando. A gente tem a condição de influenciar, dando opinião, comentando. Tem muita gente que está ouvindo você, ouve seu programa e fala assim, poxa, eu queria ter, ainda bem que alguém está falando isso. Ainda bem que o Fernando pensa nesse assunto. O doutor Rubens está falando isso? Porque eu até cumprimento a Tupi, Fernando, e eu queria dizer isso para o ouvinte, não é à toa que a Tupi é uma emissora líder de audiência. Não tem. Os ouvintes estão vendo que é tudo ao vivo, tem gente comentando aqui pela internet. É tudo. Está acontecendo agora. Está acontecendo agora. Não tem nada combinado. Nada. E o que acontece? A sociedade fica com aquela ansiedade, poxa, alguém tem que me defender. E quem tem que defender a sociedade é a própria sociedade. E cabe a nós, que temos a possibilidade de comunicar, influenciar no sentido de trazer à baila essas questões. Poxa. Claro. Tudo bem que os médicos, eu tenho o maior respeito pelos médicos, são médicos que cuidam da minha saúde, médicos queridos, que eu gosto demais deles, e às vezes sou atendido por médicos desconhecidos. Os médicos são extraordinários, são figuras assim, extremamente carinhosas e carismáticas, né? Mas aí a gente tem que convir que tem pessoas que não estão sem acesso no Brasil. Então essas pessoas, alguma coisa tem que ser feita. Se essa solução não é a melhor, qual é a melhor solução? Não, vamos formar médicos. Gente, não dá tempo de formar médicos de uma hora para outra. São 6 anos. Então, quer dizer, eu concordo sim com essa solução, então que se apresente outra, porque assim, depois de rodar bastante pelo Brasil, não precisa rodar tanto, porque a gente tem informações pelas reportagens, quem não tem essa oportunidade, sabe que tem prefeituras que constroem toda a estrutura de um posto de saúde e não tem médico. Não tem ninguém lá dentro. Exatamente. É verdade. Doutor Rubens, olha, muito obrigado aí por sua participação e espero que a semana seja repleta aí de alegria, de felicidade e também dessa conscientização de todos nós de que temos que torcer por um Brasil melhor. Um grande abraço. Muito obrigado, Fernando, a você, a Rádio Tupi, aos nossos queridos ouvintes. Uma excelente semana para você e para os nossos ouvintes.